A esse vídeo que... Bem-vindos ao canal, né? Rodolfo Bantin, onde a gente fala sobre DeFi, finanças descentralizadas e principalmente sobre pools de liquidez na Uniswap. Essa apresentação ela é um pedaço de uma aula que eu ministrei na comunidade Tutski Gang. Na verdade, eu ministrei duas vezes e eu resolvi pegar uma parte dela e montar um vídeo aqui onde todo mundo possa compreender o meu racional e de que forma eu analiso antes de entrar no pool. Óbvio que nem toda vez eu faço isso, mas eu acredito que para um iniciante é super importante você ter um passo a passo e você criar um racional e você ter a compreensão do que é investir de forma descentralizada, investir com cripto e investir da forma mais segura possível. E a segurança vai vir do seu estudo e do seu conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Aqui não é nenhum tipo de pirâmide, eu não ganho nada com isso. Ninguém não é. A Uniswap não é minha. Se você investir ou não, eu não ganho nada com isso. O meu intuito aqui é só passar conhecimento e ajudar outras pessoas a, a entrar nesse mundo, né, cripto. Eu espero que essa apresentação seja útil e que, se você gostar, deixa o like aqui, compartilha com os amigos no WhatsApp, nos grupos da família, e disserem, ó, pessoal, com essa pool, com essa aula eu consegui fazer do início ao fim. Aqui eu vou até um ponto que eu não vou criar a pool propriamente dita, eu vou mostrar todo o racional para você criar a sua pool. E tem um outro vídeo onde eu crio a pool, executo, mas é como eu já falei, você cria uma pool em 2 minutos. Agora, se você não sabe, se você não pesquisou, não estudou antes o que você ia fazer, a chance de você tomar prejuízo é grande. Beleza? Então, pools da Uniswap V3 não são para amadores. Um título bem marcante. Eu brinco dizendo que pools de liquidez na Uniswap V3 é a Fórmula 1 do DeFi. Então, assim, você anda de kart, você vai falar, sei lá, Fórmula 3, passa por diversas categorias, até que você chega na Fórmula 1, que é o supra-sumo de tudo mais. Por que você diz isso, Rodolfo? Porque, primeiro, não é tão simples, não é tão fácil de entender. Depois que você entende, fica simples e fácil, como tudo na vida. É arriscado, tem um risco, como tudo na vida tem, mas que pode ser mitigado e os ganhos são exponenciais, beleza? Eu não vou falar aqui, não vou instigar vocês à ganância, esse não é o objetivo, mas e sim você ter uma opção de aprender a ter uma parte do seu capital fora do Brasil, dolarizado, com ganhos muito acima do que você teria na renda fixa. Apesar de não ser a mesma coisa, isso aqui não é renda passiva, eu chamo de renda ativa, você tem que ter um controle, mas acredito que vale a pena, beleza? Então vamos nessa. Primeira parte, as verdades e inconvenientes que ninguém te conta. Então a primeira que fala é o seguinte, o que te conta, o que você viu por aí, em outros vídeos, em influencers falando, que assim, são dois tipos, né? Mas basta tu entrar no DEP da Uniswap, escolher 2 pares, colocar dinheiro lá, esperar e ficar rico. Aí todo mundo fala, poxa, eu tenho que entrar nesse negócio. Todo mundo tá ganhando dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro também. Calma, vai devagar com a dor e vamos ver que não é nada assim, né? Já ia dizer, não é bem assim, mas não é nada assim. Qual é a verdade? Essa estatística baseada em nada, mas é o que eu ouvi falar, que 90%, e eu não duvido, 90% das pessoas perdem dinheiro, mesmo pensando que estão ganhando. Vê que mágica, a mágica das taxas. Peraí, Rodolfo, como assim perde dinheiro achando que está ganhando? Quando você monta uma pool de liquidez, você se torna um provedor de liquidez, você literalmente, a gente vai chegar lá, vira o sócio da casa de câmbio. Toda vez que alguém troca
troca os dois pares, né, as duas moedas que você está provendo, você ganha uma taxa, uma participação de uma pool de uma taxa. E aí você pode se enganar e pensar assim, poxa, mas estou ganhando taxa, o que é ótimo. Ótimo, sim, mas dependendo de como você entrou, a moeda pode desvalorizar e as taxas serem insuficientes para cobrir esse gasto. E talvez não fosse isso que você gostaria, vou depois falar sobre estratégias. Você pode entrar 50% no ativo e ficar 100% no ativo que talvez não fosse o ativo que você gostaria e aquele ativo cai loucamente e você perde dinheiro. Perde assim, momentaneamente, né? Ou até você desistir, fechar a pool, vender o ativo e trocar em dólar. Então existe grande chance. Ou tu pode passar um tempão lá e ganhar uma miséria. E, assim, simplesmente porque tu montou a pool errada. Então, assim, ninguém quer isso, né? Eu acho que todo mundo quer fazer o melhor possível. Tem formas mais arriscadas, formas médio arriscadas e formas mais tranquilas de você ir, assim, só rentabilizando aquele teu ativo que você imaginou, pô, vou deixar no hold aqui para sempre. Então, vamos para o item 3. Como não ser um amador? Ninguém quer ser um amador. Você é amador no início, mas para ir para a Fórmula 1 você tem que ser um profissional. Então o que, é que você precisa? O conceito, vamos lá, o conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim estratégia, em francês estratégie. Os senhores estão anotando. Eu acredito que todo mundo deve ter reconhecido essa fala do filme Tropa de Elite. O que, é que a gente precisa? De estratégia, senhores. Não é só entrar lá e vamos faturar, não. Vamos lucrar, vamos ter foco e vamos descobrir se os nossos objetivos estão sendo alcançados. E por aí vai. Então, o nosso unicórnio aqui, minha filha adora unicórnio, né? Então, quando ela viu isso aqui, ela, unicórnio, papai. Papai, gosto muito desse unicórnio também. E aí, esse unicórnio, Uniswap V3, é incrível, assim, incrível, incrível. Quando eu descobri isso aqui, eu pensei, meu Deus, por que eu não descobri isso antes? Claro, primeira vez que eu vi pool de liquidez, parecia coisa assim, foguete da NASA, uma tecnologia alienígena, negócio muito louco. E no ano passado, muito tempo atrás, antes da V3, eram os V2 e tinha aquelas pools para ganhar 10 mil por cento, 20 mil, 30 mil por cento com shitcoin e tudo mais. E tipo, e todo mundo lá, e os youtubers dizendo, vou entrar lá, vai ganhar dinheiro. Só que o cara entrava e saía antes, o vídeo não dava tempo de ele avisar, quando você saía, você já ia sair perdendo ou tomando fumo, né? E isso no bull market, senhores, que já tem os golpes. Por isso que uma das coisas que eu falo sempre é que você tem que estar confortável com os ativos que você está na sua pool. Então, o que é a bendita Uniswap? A Uniswap é uma DEX. O que é uma DEX? É uma exchange descentralizada. Então, quais são os serviços que a Uniswap oferece? Ela oferece basicamente o serviço de... Ela agora tem um marketplace de NFT, mas não vou entrar nisso não. Ela basicamente oferece para você a oportunidade de você trocar o seu token, por exemplo, Bitcoin por Ethereum, Ethereum por Matic e vice-versa, em múltiplas blockchains, fazer essa troca igual uma casa de câmbio. Igual, galera. Você chega lá com real, quero comprar dólar, quero comprar peso chileno, quero comprar peso argentino, euro e dime e franco suíço. É a mesma coisa. Só que ela é descentralizada. Ao invés de você pegar seu carro, pegar um ônibus ou ir andando até um lugar, levar o dinheiro físico, trocar, pagar taxa, pagar parte do governo, pagar tudo e trocar o teu dinheiro, você faz isso da sua casa, da tranquilidade do seu celular, na rede, na praia. Você vai lá e troca moeda porque você precisa, porque você quer, que seja. E, diferentemente da casa de câmbio, que quem tem o dinheiro é o dono da casa de câmbio, na Uniswap, todo mundo pode ser sócio da casa de câmbio. Entre aspas aqui, galera, sócio da casa de câmbio. De que forma? Porque o Uniswap V3 nada é do que contratos inteligentes que executam automaticamente. Não fica uma pessoa lá operando. Não, é tudo código, algoritmo. Automático, os robôzinhos funcionam lá. Então, o que você precisa pensar é, poxa, eu quero ser sócio desse negócio aí. Imagina. Eu falei até para um amigo meu, pô, imagina que tu quer ser sócio na casa de câmbio. Então,
Tu entra com os amigos e tal e fala, beleza, a gente precisa alugar um lugar, a gente tem que entrar com capital, a gente tem que se regular, a gente tem que pagar os impostos e tudo mais, a gente tem que ter uma segurança para não ser roubado e tudo mais. Blá, blá. Isso vai me custar, sei lá, milhões para fazer. Aqui não, senhores. Com qualquer valor você consegue ser sócio. Rodolfo, dá para com $2? Dá com $10. Dá com $5? Dá com $5. Dá com $1? Dá com $1. Não tem um valor mínimo. Claro que, tipo, o que tu vai ganhar com $1 pode ser assim, irrisório, você não vê resultado, entendeu? Então, eu sempre falo assim, começa uma pool de $10, 5, alguma coisa assim, para você ir aprendendo, porque é muito importante. Você criar, fechar, abrir, refazer várias vezes, vários pools, para ir pegando a manha do negócio, beleza? Então, pense assim. E aí, como é que você faz para ser sócio da casa de câmbio? Você diz assim, olha, eu tenho aqui, por exemplo, $100, 50 não necessariamente, tá, senhor? Estou só para... Tenho $50 em USDC, $50 em Ether, tome aqui, eu quero participar dessa pool. Então, todas as taxas que forem distribuídas para as pessoas que estão dando dólar e Ether, eu vou ganhar um pouquinho. E é isso. Então, você olha só. E aí só que com a Uniswap V3 você diz assim, olha, eu estou dando dólar, USDC e Ether, mas eu só quero que esse meu dinheiro seja utilizado num range específico, num limite específico. Só quando o Ethereum tiver, por exemplo, entre 1.000 e 1.100. Rodolfo, mas por que isso? Porque dessa forma você vai estar otimizando. Pode ser que não tenha muita gente oferecendo liquidez ali, ou seja, oferecendo dinheiro para trocar, e eles vão usar mais do seu dinheiro e você vai ganhar proporcionalmente mais taxa. Apesar que você sempre ganha proporção, o seu valor proporção à quantidade, à piscina, né? A quantidade que todo mundo tá. Então a piscina nada mais é do que o dinheiro, todo mundo botou o dinheiro ali e dos mesmos pares no mesmo balde. E aí existem centenas de piscinas. Beleza? Então é aí que está a inteligência do negócio. Que é você escolher bem qual par você quer entrar, em qual intervalo você quer entrar, para que você ganhe cada vez mais sobre as taxas e o mais importante, que você não tome prejuízo, né? É isso, galera. E aqui foi uma... Eu sou uma pessoa um pouco sistemática, eu tento sistematizar as coisas, então eu criei um passo a passo para todo iniciante, e eu posso dizer até todo mundo que for criar a sua primeira pool de liquidez, ou a sua 10ª, a sua 100ª pool de liquidez. Por onde começar? É o que eu falo. DeFi. O que é DeFi, galera? DeFi é o desafiante, aquele que desafia, do inglês. Então, a gente está desafiando o sistema. A gente está dizendo assim, eu não quero ser controlado pelo sistema. Eu quero ter a posse e o controle do meu dinheiro. Mas para isso eu tenho responsabilidade sobre o dinheiro. Eu tenho uma custódia, o dinheiro está comigo e eu sou responsável por ele. Eu não vou ficar culpando o Rodolfo depois se minhas pools deu errado. Muito importante isso. Se você entendeu bem sobre isso, vai lá nos comentários. Eu entendi, Rodolfo. Eu vou saber que você chegou aqui no slide 4. Então, primeira coisa, definir o objetivo. Ok. Qual é o seu objetivo? Existem alguns, podem ter outros, tá? Mas esses foram alguns que eu pensei. Um é manter uma maior liquidez. Exemplo, eu entrei numa pool com $200, qual é o meu objetivo? Que esses 200 vire 250, 200, 300, 400 e por aí vai. Tenho controle sobre isso? Não. Por quê? Porque depende do mercado. Se o Bitcoin cai 10, 20%, vai ser complicado. Mas você vai saber que você vai estar comprando Bitcoin mais barato e quando ele voltar a subir, porque o mercado é cíclico, você vai ganhar. Mas aí você tem que pensar assim, poxa, eu quero manter meus $200, não posso ficar sem eles. Então, é uma estratégia. Quero ter mais tokens, Rodolfo. Muita gente que fala assim, meu objetivo é ter mais tokens. Beleza, porque eu estou pensando no futuro e tal. Não, tranquilo. É uma estratégia válida. Eu acredito que dá para você ter mais tokens e ficar, e ao mesmo tempo, manter a liquidez ali, ter uma certa liquidez e ter lucro. Se você fizer, assim, não focar só em ter mais tokens. Mas beleza. Mais taxas, que é o meu preferido.
por enquanto. Que na verdade, depois eu vou mostrar para vocês, o meu objetivo no final é sempre ter lucro. E aí eu vou explicar o que é lucro quando a gente estiver monitorando, tá? Mas, então você já tem que pensar. Aí você pode dizer, Rodolfo, mas eu quero ter mais liquidez, mais token e mais taxa. Não, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes dá para ter uma ou outra, mas não dá, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, intencionalmente que você possa controlar. Óbvio que pode acontecer. Como assim? Sei lá, você fez a pool, ela caiu, você juntou um monte de token, e aí você fez várias taxas, e aí do nada um dos seus ativos subiu, os dois dos seus ativos subiram, e aí você tinha mais token, e aí você ganhou mais taxas e você ganhou mais liquidez. Mas, assim, você não controlou o barco, né? Você tá no mar ali, mas se vier um tsunami, tu vai junto. Então, o mercado é assim. O mais importante é você ter calma e você fazer uma pool com ativos que você acredita. Para quê, Rodolfo? Para que se você não ficar 100% num ativo ali ou outro lá, ou se o mercado cair 90% como nós estamos agora, você fique tranquilo de que ele cai 90, daqui a pouco ele sobe 3.000 e tá tudo certo. Beleza, defini meus objetivos. E agora? Agora que eu defini o objetivo, você tem que descobrir os melhores pares. Certo, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Deus, um momentinho. Você deve buscar uma correlação entre os ativos. Existem ativos que são correlatos. Rodolfo tá falando muito difícil. Correlativos? Que porra é essa? Exemplo, galera. Dois ativos, por exemplo, Bitcoin e Ethereum. Quando o Bitcoin sobe, o Ethereum sobe. Quando o Ethereum desce, o Bitcoin desce. E eles vão meio que numa dança assim, todo mundo juntos, os dois ali. Às vezes um anda um pouco mais rápido que o outro, mas eles estão mais ou menos próximos. Por quê, Rodolfo? Porque dessa forma, isso vai evitar que você tome um impermanent loss. Porque numa pool, quando um ativo sobe, ele compra mais do outro ativo para balancear a sua pool. E aí você fica, por exemplo, o Bitcoin sobe, larga o Ethereum lá embaixo, ele vai trocar os seus Bitcoins por Ethereum. E você vai ficar com mais Ethereums. E eu espero que você esteja feliz com isso. Mas às vezes você não queria ficar com tão pouco Bitcoins. Então, além das taxas, mas você pode, se o Bitcoin disparar e o Ethereum ficar para trás, você vai ter uma perda impermanente que você não sabe se vai conseguir recuperar ou não, porque se você tivesse só o Bitcoin, tivesse feito o hold, você estaria ganhando mais. Beleza? Não sei se é... Então, buscar ativos correlatos. Rodolfo, me dá um exemplo então de um ativo correlato Bitcoin Ethereum. Me dá um exemplo de um ativo que não é correlato. Qualquer coisa com dólar. Por quê? Porque o dólar sempre é um. Então, eu tô com, por exemplo, Matic. Eu comprei Matic a 80 centavos de dólar. E aí eu tô lá tranquilo, eu boto o meu range e tal. Eu boto o meu range entre 1,10 e 70. Aí se a Matic cai para 70 centavos, eu vou usar meu dólar para comprar uma Matic. Se ela cai abaixo disso, eu vou ficar 100% Matic e vou perder liquidez. Agora, se for o contrário, se a Matic dispara e vai para 1,20, eu vou ficar 100% dólar e vou perder a valorização da Matic. Então, assim, é complicado. Ah, Rodolfo, mas eu conheço uma pool XYZ que dá super bem. Sim, dá. Mas eu acredito que em bear market, que a gente está agora, se está sempre caindo, se você não tem uma intenção de comprar mais, de ter mais tokens, comprando ele, fazendo um DCA. O que é DCA, Rodolfo? Dollar Cost Average, que é como se fosse uma média de preço. Você fazendo uma média, exemplo. Ah, beleza, eu quero comprar Matic de 80 até 60. Então eu boto $100 ali. Quando ele chegar em 80, ele vai comprando aos poucos. E enquanto ele vai descendo, eu vou ganhando taxas no processo. Se você não tiver esse objetivo, talvez você não queira essa super assimetria, vamos dizer assim, essa divergência. Outra coisa, você olhar os volumes. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai num aplicativozinho aqui, muito legal. Vai ter o link no final.
Existem duas formas, tá? Tem o da Uniswap, que você pode vir aqui, três pontinhos, veja mais análise, e ele vai abrir aqui informações on-chain, ou seja, informações da blockchain. Olha só, 1.15 bi de volume, com TVA de 3.14 bi, isso na rede Ethereum. Então eu posso vir aqui em pools, e aqui ele vai mostrar as pools, o TVL da pool, que é o quê? Total valor alocado, quanto a galera, os sócios da Uniswap entraram aqui e colocaram, nesse caso 235 milhões. Qual foi o volume nas últimas 24 horas? 14 milhões. E qual foi o volume nos últimos 7 dias? Para você ter uma noção. Beleza? E aí, dessa forma, vamos mudar aqui, por exemplo, para Polygon. Você tem como analisar aqui e ver o que é melhor. O que é melhor entre uma e outra. Aqui, ó, stop push. O ideal é que você tenha mais volume para um TVL menor. Isso quer dizer o quê? Que mais gente quis trocar uma moeda pela outra em relação à quantidade de pessoas que estão lá. Então, você acaba faturando. Aqui, por exemplo, vamos ver quem foi que teve mais movimento. Ó. Matic com SDC. No 0.05. Isso daqui é um dos fatores. Existem 3, tá? Que é como se fosse a taxa que você vai ganhar. O 0.05 é o valor mais baixo, normalmente para pares mais comuns, certo? Tem o 0.3, que já é para uma coisa intermediária, assim, uma pool intermediária. Para que eles fazem isso, pessoal? Eles pagam melhor para aquelas pools que têm menos TVL, que precisam de mais liquidez. E tem os maravilhosos 1%, que não está aparecendo aqui, que são as pools mais diferentonas, com ativos que não são tão comuns ou que não tem um TVL tão bom. Então, se fosse por exemplo, Champ, não sei nem o que é isso. Isso aqui é um negócio meio desconhecido. Ele precisa pagar melhor as taxas para que as pessoas provem liquidez para esse negócio esquisito aqui, que eu não conheço. Beleza? Só que tem uma aplicaçãozinha melhor que é essa daqui, que eles estão chamando de Winnie Pool agora. Mas o endereço é pools.orangehat.wtf, beleza? Qual a diferença desse, Rodolfo? Ela tem algumas coluninhas a mais. Primeiro, ela tem uma média diária, que ela pega esse volume de 7 dias e divide. E aí, dessa forma, você consegue comparar aqui, por exemplo, o volume dos últimos 24 horas foi maior ou menor do que a média? Foi maior. Isso quer dizer que aconteceu coisas boas. Quando eu gravei isso aqui, houve um evento de CPI dos Estados Unidos. CPI não é a mesma coisa que aqui no Brasil. CPI nos Estados Unidos é como se fosse a inflação deles. E ele ainda bota um volumezinho de 2 horas aqui também, versus TVL. E o mais legal, ele tem um multiplicador. Rodolfo, o que é esse multiplicador? Isso daqui é tipo a facilidade da vida. Porque com esse multiplicador, ele quer dizer que essa pool aqui, ó, de TND, não conheço, com SDC, paga mais de 14 vezes do que uma pool de, por exemplo, TND com SDC de 0.05. Então, você tem a possibilidade de ter muito mais taxas, um ganho muito maior. Eu levo muito isso em consideração quando eu vou criar as minhas pools. Isso é uma das principais coisas que eu estou utilizando agora. Porém, eu também levo muito em conta os pares, né, galera? Quem é TND, né, na fila do pão? Não sei. Magic parece que é de um jogo, não conheço. Aqui temos uma coisa conhecida, Ether com SDC. Eu estou na Arbitrum, tá? Você consegue ver isso da Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum e Celo. O que eu recomendo para quem está começando agora? Rodolfo, estou começando agora, sei nada, não estou afim de perder dinheiro. Polygon. Rodolfo, mas tu acha que é a melhor? Não sei. É o melhor para você começar, para você aprender, mas caiu muito o volume lá na Polygon. Não sei porquê. E eu acabei migrando, e tem um vídeo meu aqui que você pode procurar, onde eu explico por que eu migrei todas as minhas pools da Polygon para Arbitrum. E estou feliz e contente. Então, beleza. Vamos dar uma olhada na Polygon aqui como exemplo.
E olha o que está pagando melhor. Olha, CRV com Matic, que é a Curve, né, que é um Andex super conhecido e tal. E aí ela tem um TVL de 312. E olha só, o volume foi maior que o TVL, o volume nas últimas 24 horas. Foi monstro. Só que a média também está muito boa. Sendo que ela é uma pool de 0,3, então ela paga 6 vezes mais taxas do que uma pool de 0,05. Por isso que, se você estava aqui bem posicionado, você se deu bem. Mas, Rodolfo, mas eu não tenho CRV. Beleza, tem Matic GNS, tem outras pools. E aí você vai. E aí é onde a gente entra naquela questão de tipo, quais ativos eu devo escolher para colocar na minha pool. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenha. Eu sempre recomendo você usar uns ativos que você tem para hold. Rodolfo, o que é que eu tenho? Eu tenho Ethereum, eu tenho Matic. Então faça push com esses ativos. Matic com Ethereum ou Matic com alguma coisa. E faça sempre isso, Matic com Chainlink, Ethereum com Curve, Matic. Se você está na Polygon, Matic é o cara, né? Olha, com Wave, se você tiver Wave e tal. Por que, Rodolfo? Primeiro, faça push com bons ativos e tenha cuidado ao fazer com outras coisas. Esteja muito confortável em fazer uma pool com aquele ativo. Se você ficar 100% de um lado ou do outro da pool, você vai ficar feliz. Não faça pool de Shiba, por favor. Nada contra Shiba, mas a chance, principalmente Shiba com dólar, a chance de você perder seus dólares é grande. Então, tenha isso em mente. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, a primeira coisa, definir um objetivo. A segunda coisa é descobrir os melhores pares. Buscar correlação. A gente vai escolher um par, tá? Só para... Vamos escolher aqui, por exemplo, uma coisa que eu disse para não fazer. Porque, por exemplo, você pode... Vamos dizer que você... Rodolfo, eu quero começar com agora, mas eu só tenho o SDC. Então, você pode escolher o que você quer fazer. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer... Vamos escolher essa daqui, ó, Matic com SDC, beleza? Como assim? Matic custa 0, tá, 0,90 a 90 centavos, você vai entender de forma mais fácil graficamente. Combinado? Isso não é recomendação de investimento, tá, galera? Depois que eu descobri o melhor par, eu quero um Matic com SDC, eu tenho um SDC, quero comprar Matic, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? O terceiro passo. Defina o intervalo. O que eu uso? Eu utilizo análise técnica e sites de simuladores. Você pode fazer no olho, exemplo, vamos aqui, eu vou ter que mudar aqui. Eu atualmente estou sem pools na Polygon, mas eu vou mostrar aqui só a título de educacional. Minhas pools estão aqui vamos trocar aqui a rede da MetaMask. Nenhuma pool aqui. Pela própria Uniswap você consegue ver um pouquinho, mas eu recomendo você utilizar algumas ferramentas que vão te auxiliar. Uma é a análise técnica, eu utilizo o TradeView. E basicamente o que você precisa saber da análise técnica é suporte e resistência. Basicamente. Então, o que eu faço? Vamos procurar aqui. Eu falei que era Matic tem aqui Matic eu tinha falado o SDC, mas Matic o SDT aqui. Porque isso aqui eu acho que é de futuros. O que eu faço normalmente antes de investir? Eu dou uma olhada no semanal. Tem eu crio essas listinhas azuis aqui para definir o range do que eu estou utilizando. Eu vou limpar aqui isso aqui para limpar. Cadê, menino, o negócio? Eu fechei aqui, foi. Cadê? Vou apagar aqui. Aqui, Brasil. Eu vou tirar uns desenhozinhos. Pronto, para ficar um pouco mais limpo para vocês. Eu vou deixar só a informação dos indicadores, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Ela meio que
está se mantendo aqui nesse range que vai do 74, 73, até mais ou menos aqui, ó, 92. Ficou um bom tempo aqui, beleza? Quanto tempo ele ficou? 175 dias. Ela teve uns pumps e tudo mais. Só que esse é um range de 28%. Rodolfo, eu posso fazer uma pool de range de 28%? Claro que pode, amiguinho. Isso aí seria um play safe. Você ficaria muito, muito confortável aqui. Só que provavelmente, quando você faz um range, provavelmente não, quando você faz um range maior, você ganha menos taxas e talvez você não fique satisfeito. Ah, não, mas eu quero ir devagarzinho e tal. Então, ok, é uma opção. Então, primeiramente, eu daria uma olhada nisso. Só que eu acabo olhando para o final, o que não é uma das melhores situações. Né? Vamos voltar aqui, vamos para o diário. Aí eu vou para o diário e penso aqui, beleza. O que a gente está vendo aqui no verdinho é um suporte e o vermelho é uma resistência. Massa. Então, desde o dia 16 de novembro que eu estou nessa brincadeira. Então, eu poderia fazer uma pool aqui, mais ou menos aqui, de 23,80%, que eu vou garantir que ele vai ficar aí. Já é um pouco menor. É uma opção. Só que é uma pool bem larga. Aí, Rodolfo, isso é bom ou ruim? Importante. Vamos testar? Eu vou mostrar para vocês que tem softwares que ajudam a gente a testar essa pool. Então, a nossa pool aqui, eu vou deixar aqui ela marcada. Eu quero uma pool be safe, né? Na segurança aqui. Uma pool aqui de quase 25%. Certo? Certo. Tem um outro software bem legal, que é esse uniswap.fish, que ele é bem simples para você mexer. Primeiro você seleciona a rede que você quer mexer, por exemplo, Polygon, seleciona os pares que você quer, que no nosso caso vai ser o USDC e Matic. Lembrando que ali é o USDT, mas é basicamente a mesma coisa. O par que a gente escolheu foi o 0,5, que também é o mais utilizado, porque tem mais pessoas indo para esse par. Ele me mostra aqui a área onde está tendo o maior tipo de liquidez. Eu vou colocar aqui a título de simulador $100, tá? Para vocês terem uma noção. E a gente vai aqui definir o caminho do pool. Ele está bem esquisito aqui, porque ele está ao contrário. Deixa eu trocar aqui, ó. Não era isso. É o contrário aqui. A visão do PAC. Agora sim. A quantidade é dólares por Matic. O que foi que a gente escolheu, pessoal? A gente escolheu 76,23, né, que é aqui embaixo. 3,23, né, mais ou menos. Ele dá uma arredondada, nem sempre ele aceita o que você quer. E em cima, 95,22. 95,22. Certo? Hoje ele está em 90. Então, qual é o simulador que ele faz? Rodolfo, nesse range, você vai ganhar... Isso aqui é uma simulação, tá, pessoal? 11 centavos por dia, com $100, cerca de 3,19% ao mês e 38% ao ano. Aí você diz assim, bom, né? Mas eu achei que eu ia ganhar mais. Se você pensar assim, renda fixa, Brasil, pagando 13,5% ao ano em reais, você pensa, 38%, só que, pessoal, isso aqui não é garantido, não. Isso aqui é uma estimativa baseada no hoje. Amanhã pode bombar, amanhã pode ficar pior. Por experiência, quase sempre dá menos do que ele disse que vai dar. E o que eu preciso... Rodolfo, e aí, o que eu faço para resolver esse problema? Você tem que fazer um negócio mais estreito. Aqui mostra que eu estou provendo liquidez nesse espaçozinho aqui verde, tá? Nesse espaço, entre as duas moedinhas. E o que eu acho legal é que ele ainda diz assim, Rodolfo, você vai pegar os $100, vamos botar 81 em dólar e em 81,25 em dólar, 18,75 em Matic, que são 20,59 Matics. Por que isso, Rodolfo? Vamos analisar aqui no nosso gráfico. É o seguinte, hoje o preço ele está mais próximo da máxima de eu ficar full, totalmente
o SDC do que da mínima. Por isso que ele está sugerindo. Ele quase funciona como um DCA, mas pode ser que ele venha aqui, bata e desça, o que é provável, ou pode ser que ele bata e vá embora. E você vai ficar 100% em USDC e perder essa subida. Ah, Rodolfo, mas eu acho que vai cair. Tu acha? Massa então, pô. Então faz, e aí tu ganha toda a descida aqui, e tu faz um DCA, e tu vai comprando uma TIC enquanto ela vai descendo. E de preferência que ela desça aos pouquinhos, para você poder ir ganhando muitas taxas pelo caminho, e tentar ver, quase nunca dá certo, mas existe uma estratégia avançada para isso, que depois a gente fala, não hoje, que as taxas dificilmente vão cobrir essa queda, tá, galera? Vou ser sincero com vocês. No modelo com dinheiro de vocês. Fica a dica aí, fica o easter egg. Então, e aí, Rodolfo, o que eu faço? Mas eu quero ganhar mais agora. Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode estreitar, né? Tipo, a gente pode dizer assim, pô, vamos subir um pouco, né? Vamos deixar ele mais próximo aqui, mais 50-50. Vamos baixar um pouquinho aqui também, 95. Vamos deixar 95, eu acho que ele vai. E aí, quanto é que subiu? Pô, já subiu de 11 centavos para 31 centavos. Isso é legal? Isso não é? Não sei. Vamos definir. A gente pode deixar mais estreito? Podemos deixar mais estreito. Se eu deixar assim, bem estreito, tipo 89, 92, quanto é que eu ganharia? 87 centavos. Isso já dá 300 ao ano, 24% ao mês. Isso é interessante? É interessante. Qual o problema? Que você vai ter que ficar em cima dela. Por quê, Rodolfo? Porque a chance de dar uma pancada e o valor cair e ela sair é grande. Então, vamos dar uma olhada. Vamos criar duas situações aqui para mostrar para vocês. Aí você fala, Rodolfo, o que eu poderia fazer? O que eu faço normalmente, pessoal, tá? Vocês estão vendo que ela tá se movendo e mudando e fica difícil você ganhar nessa situação. Eu vou para 4 horas e tento pegar um padrão maior. Então, nesse caso aqui, cadê, gente? Eu poderia, no olho aqui, definir um range. E dizer assim, e torcer para ele ficar nesse range. O que é que eu faço normalmente? O que eu faria? Normalmente, eu faria uma pool com somente um ativo, exemplo, o USDC, imaginando, ou Matic, nesse caso eu teria que ser o USDC. Matic só se eu imagino que ele fosse subir, e aí eu ia pegar aqui embaixo até em cima. Eu usaria um ativo, faria o mais próximo possível, quando ele descesse, tocasse, ele entraria no range. Por quê? Porque dessa forma, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar esses valores aqui. 84,25. Vou fazer um pouquinho maior. 84,25 versus 93,11. 93. Por isso que eu digo que é complementar. Rodolfo, preciso para fazer? Não. Posso fazer só com esse? Pode. Ah, Rodolfo, não sei mexer em TradeView. Usa essa aqui. Só que tem uma melhor que essa. Vamos chegar lá. E aí, eu falo, pô, vamos rezar para ele ficar nesse trem aqui. Dessa forma, eu vou ter que ter mais dólar e um pouquinho de Matic. Qual é a bronca? Eu vou comprar Matic a 90 centavos. Se a Matic vai para 84, eu já vou tomar um prejuizinho, né? Se ela subir, beleza, eu vou vendendo subindo. Mas não vou ganhar tanto assim. Se ela descer, eu vou tomar prejuízo. Por isso que eu, Rodolfo, não faço mais pools de 50-50. Só se eu tivesse por exemplo, eu estou com o USDC, eu vou começar agora, eu quero fazer curva com Matic, eu preciso comprar, e aí eu vou ver qual é a melhor situação para eu entrar nessa pool. Mas quando eu entro com um ativo só, exemplo, Ethereum, Matic, qualquer um, para comprar um segundo ativo, essa é a melhor forma, escutem bem, dica, spoiler, essa é a melhor forma de evitar o temido impermanent loss.
perda impermanente, que nós vamos falar mais para frente. Mas vamos correr, porque nem sei, senão vou passar. Vai ficar muito longo o vídeo. Beleza. Vamos então para o terceiro simulador, que eu utilizo também, que é o DeFi Lab mágico. Esse cara aqui é incrível, ele tem milhões de gráficos aqui, você não precisa entender nada disso. Eu vou mostrar para vocês só o que vocês precisam checar. Clico aqui, seleciono a blockchain, seleciono o meu par, que no caso é Matic com USDC no ponto 0,5, lembra que a gente escolheu. Aqui ele tá botando mais ou menos, peraí, deixa eu ver, ele tá carregando aqui, Brasil. E aí, Brasil? Ah, ele ainda tá mostrando o Ether. Por quê? Não pegou certo, não. Vamos lá. Vamos, produção. Mas eu não... Como assim não consegue encontrar? Vem cá. Matic USDC. Eu espero que não dê problema, galera. Justo quando eu for apresentar para vocês. Vamos ver aqui. Se ele carrega. Não sei porque tá super lento. Todo dia é um 7-1, né? Impressionante. Como eu estou fazendo ao vivo, eu não deixei ele pré-selecionado aqui. Tá. E aí? Vamos tentar dar um refresh aqui para ver se ele vai colaborar com a gente. Senão a gente vai pular essa parte. E eu tenho um vídeo que mostra como você escolher isso aqui, eu acredito. Eu acho que eu tenho. Eu só quer saber de Ether com o SCC. Vamos lá, pode ser um problema também na Matic, não sabemos. Matic com SDC 0,5. E aí, vai? Caramba, galera. Bem, o que eu ia mostrar aqui? Eu ia adicionar os valores e aqui embaixo ele ia me mostrar, fazer um backtest e me dizer mais... Ah, foi. Pronto. Demorou, não gostei, só para não atrapalhar. Temos que trocar aqui o token, tá? Partir do USDC e vamos colocar o que a gente selecionou, que é 84,25. Só que eu quero criar uma segunda estratégia, vou deixar a estratégia que ele escolheu aí. E botar aqui, ó. 84,25 versus quanto, pessoal? 93,11. 93,11. Pronto. E aqui é a mágica, galera. Gente, a primeira estratégia foi... Ele não conseguiu funcionar. Essa estratégia que eu fiz, ele disse assim, ó, estratégia 2. Ela tem um ROI, né, em taxa de 2,49%. Mais ou menos. Eu prefiro uma coisa maior. Com uma PR de 28%, ficou meio que negativo. Uma coisa que eu reparo muito aqui é quanto tempo ele ficou no range. 21% dos últimos 30 dias. A confiança nesse backtest baixa. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele não está carregando muito bem. Olha só que situação. Que nos últimos 30 dias, fazer hold foi mais vantajoso do que essa pool. Só que aqui ele foi um pouco menor. Aí você fala, pô, Rodolfo, mas então não vale a pena. Talvez não. Depende. Eu quero fazer uma pool rápida para tentar ganhar mais taxas. Lembra da estratégia lá no início? Eu quero ganhar mais taxas em pouco tempo, talvez até fazer mais estreito que isso, assim. Ou eu quero me manter na pool. Se eu quero me manter na pool, eu tenho que fazer uma pool maior. Uma pool maior, uma pool mais larga. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu fizer uma pool aqui de 74 a... Vou botar aqui acima a 95. Vamos tentar aqui. 74 a 95. Olha, nos últimos 30 dias, o rendimento ficou sempre superior a você fazer hold 50-50. Ele sugere ter um ROI maior, com APR maior, vê que incrível. E ficou 100% do tempo
e ele fica confiante com isso. O que isso quer dizer? Que é uma pool super mais segura, que vai te dar uma rentabilidade legal anualmente, assim, talvez não que você busque, porque lembrando, a Polygon anda meio com pouca volatilidade, não sei porquê, e por isso que eu fui para Arbitrum, mas para você começar e para você testar, pode ser interessante. E aí você pode ficar mais seguro de que ela não vai sair tanto do seu range, se essa é uma preocupação sua. Tipo, eu quero ficar recolhendo taxa aí, sem me preocupar em ganhar pouco ou muito, mas tipo assim, tô tendo aqueles jurozinhos, ao invés de, já que eu estava guardando essas moedas para hold, por exemplo. Não faria isso com o STC e Matic. Faria com um outro ativo, por exemplo, com Chainlink, com Ethereum, com Matic, para ficar com os dois ativos mais correlacionados ou não, mas que me deixe confortável em ficar um dos dois. Mas essa é a análise que você faz. Então, Rodolfo, preciso fazer com as três formas? Não, você pode usar só esse. Só esse, que é bem simples. Só isso. Ou até mesmo fazer aqui no olho, que eu não recomendo. Chegar aqui e eu vou decidir aqui olhando só pra... Porque muitas vezes ele não mostra, tá, galera? Calma, rapaz, eu nem comecei, tu já tá me reclamando aqui comigo. Nem botei dinheiro ainda, nem defini o range. Engraçado, nunca aconteceu isso. Agora. Vamos ver se ele vai mostrar. Não. Sim, ele tá esperando. Vamos colocar aqui. Vamos fazer um... Colocar exatamente aqui. 7495. Zero sete quatro 095. Vamos ver. Aí ele diz assim: quanto é que você quer usar? Eu quase estou sem dinheiro aqui, né? Mas vou colocar aqui. Ele vai dizer que eu estou saldo insuficiente. Às vezes ele mostra aqui, ó. Nesse caso específico, eu precisaria de $8 para cumprir esse range. Porque ele é um range que você está prevendo que ele pode ficar aqui caindo, subindo, subindo. Aqui dentro. Ele não conseguiu, ele disse, não, tá difícil, tô com problemas. E às vezes ele mostra o gráficozinho aqui. Mas se não, você pode ir por aqui. Eu, muitas vezes, uso os três, ou tenho... Esse aqui eu gosto, porque ele meio que me ajuda com isso. Só que como eu estou utilizando, criando pools normalmente somente com um ativo, basta eu olhar isso aqui, definir a minha entrada, que nem sempre eu posso esperar estar nessa situação. Faço um backtest aqui de 30 dias aqui e vejo se parece ser uma boa ideia, se é rentável ou não. E aí, baseado na minha estratégia. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro em relação a isso. Se não, escreve aí no comentário. Rodolfo, não entendi aquela parte do vídeo. Vamos para a próxima? Então, eu já defini o meu objetivo, eu já descobri qual é o melhor par, eu já defini meu intervalo. Agora seria a hora de você criar pool, que é o que eu mostrei para vocês. Bem simples. Vem aqui na Uniswap. Vamos voltar de novo aqui. Clique em Lot. Nova posição. Lembrando que você tem que ter o dinheiro já prontinho. Seleciona o range, que foi o que a gente tinha decidido. Seleciona aqui em qual faixa você quer entrar, em qual das pools. Escolhi essa pool aqui. Defino aqui os valores que eu já tinha olhado. Soltar aqui, ó, 74, 0. Quanto foi, pô? 74 versus 95, mais ou menos. Você vai botar certinho, né? Ele vai te mostrar. Às vezes, galera, ele não bota igual, tá? Ele bota o que ele quer e aí você tem que ir ajustando. Clicou aqui em essa parte aqui todinha, tem um vídeo explicando. Você clica, aprova, confirma na MetaMask, ele cria a pool e ela vem pra cá. Eu vou mudar, como eu só tenho pools na Arbitrum, eu vou mudar para Arbitrum para vocês verem mais como é que fica mais ou menos aqui. Enquanto ele está pensando aqui na morte da bezerra, será que vai? MetaMask tem esse negócio que é chatinho. Às vezes demora 10 segundos para fazer as coisas. Então ele vem para cá e mostra se está na faixa ou não. Depois que eu fiz isso,
ou seja, eu fiz os 4 primeiros passos, um dos passos que eu considero mais importante é monitore de perto o resultado. Existem 2 aplicativos, o AppVision e o Revert. Eu vou mostrar um pouco aqui, mas eu não vou entrar tanto a fundo. Por quê? Porque depois eu vou gravar um vídeo ou alguma live só falando sobre eles. Se você assistir alguma das minhas lives, Bom Dia DeFi, que eu estou fazendo 5 vezes por semana, de segunda a sexta, você tem como acompanhar os meus projetos, as pools públicas que eu estou disponibilizando. E aí, todas as alterações, tudo que eu faço em relação a todas as análises que eu faço diariamente, eu faço nessa live. Beleza? Mas vamos lá. Então vamos lá. AppVision. O AppVision ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Eu tenho um vídeo só mostrando como você analisar com o AppVision e como você pode conseguir a Pro de forma bem baratinha. Mas basicamente, galera, aqui ele me mostra o meu portfólio. Então, o capital que eu investi inicialmente, quanto é que eu estou ganhando em valorização de mercado. Isso aqui poderia estar negativo, tá? Quanto é que está o capital, o valor do 260 hoje? Quanto eu já ganhei em recompensas, em taxas? Como é que está a minha posição, né? Considerando o impermanent loss, qualquer outras coisinhas assim, e as taxas que eu gastei também. Quanto eu gastei de FIIs ontem? 4,54. Quanto eu tive de APR, né? Eita, Rodolfo, tu já ia passar sem me explicar o que é esse bendito APR. APR, pessoal, nada mais são do que juros simples. Então, assim, taxas versus valor, quanto é se eu anualizar, é como se fosse assim, baseado no que eu ganhei hoje, se eu ganhasse durante um ano, quanto seria a percentagem? Seria 637% de juros simples. E aí a gente tem um APYzinho que é o composto. Aí depois a gente conversa. Quanto é que falta clamar? Qual o valor em taxas que eu posso resgatar ou coletar? 10,95, tá? Aqui ele mostra um pouquinho sobre cada uma das pools. A minha pool de Umami com WEther. Então, ela mostra o capital de cada uma, mas eu vou mostrar no detalhe para vocês, tá? Então ó, eu clico aqui em detalhe. E aí, vamos ver se o AppVision vai colaborar com a gente. E ele mostra aqui uma visão sobre a pool. E aqui eu vou focar em mostrar o que é o mais importante. Porque existem, e vou passar mais ou menos por cima, porque tem um vídeo meu só falando da AppVision. Então eu tenho quanto é o meu capital, quanto eu ganhei, 14,61% sobre ela, e o valor total dela hoje. Esse gráfico é incrível, né? Ele mostra que o azulzinho é a minha pool, e aqui embaixo ele diz assim, olha, se você tivesse feito hold, você teria 187,91 dólares. Se você tivesse ficado 100% em Umami, 176,67. 100% em Ether, 188. Mas com a pool mais as taxas, você está com 212 dólares, assim, que é a prova que esse negócio funciona. Aqui tem as informações primordiais. Um é, quanto eu teria se eu tivesse mantido o hold dessa pool? O ganho de margem, assim, de 52 dólares, isso aqui leva em consideração a valorização. Só que muitas vezes, isso você não tem controle. Lembra? Vem um tsunami te leva, é a mesma coisa. Esse aqui é por onde eu traço minha vida, que é o Liquid Pool, que basicamente, senhores, é lucro. O que quer dizer que essa pool está me dando um lucro até agora de 24 dólares e 82. E eu estou tomando um impermanent loss de 3,98. Vou tirar meu sono? Não vou. Por que, Rodolfo? Porque meu lucro já está descontado desse impermanent loss. Então, o valor que eu ganhei em taxas foi superior à minha perda impermanente, que a gente vai falar sobre ela depois. Se eu tivesse ficado só com o WEther, se eu tivesse mantido a quantidade de Ether, o Ether subiu muito e tal, teria ganho um pouco mais. Mas, salavi. Como é que está a minha posição? Aqui ele mostra quanto eu ganhei desde o dia 31 em taxas. Isso eu adoro, porque por exemplo, ontem eu ganhei 3,11 dólares. Hoje eu já vou em 1,70. E, se Deus quiser, vai aumentar até as 9 horas da noite. Como é que tá? Essa pool chegou a bater 1.590%, senhores, quando eu criei. Queria estar assim. Mas ela está se mantendo mais ou menos acima dos 500%.
Isso aqui já é um APY, ou seja, um juros composto. Em teoria, se essa pool ficasse por um ano, a gente sabe que não é assim, isso aqui não é garantia, isso aqui não é renda fixa, vou ter 500% por ano, não. Isso é variável. Eu posso, inclusive, ele pode sair da pool, eu vou ficar ganhando R$ 0 de taxas, e ainda posso perder, porque um ativo se desvalorizou ou valorizou demais, e eu perdi a subida, eu perdi a descida, que seja. E aqui é o que ele está falando como retorno de investimento. Muita gente fala sobre isso. Só que é aquela coisa. O que é isso do retorno de investimento? Se eu, por exemplo, tivesse sacado o dinheiro agora, convertido tudo em USDC, eu teria ganho 32% nos últimos 13 dias. Eu acho que eu não mostrei aqui, peraí. O número de dias que a pool tá nesse período. Então já foram US$ 28,80, como vocês podem ver. Muito mais. Isso aqui é a média de investimento. Eu faço um cálculo até sobre esse valor aqui, tá? 160. Então, como vocês podem ver, mais de 10%, 15%. Eu fiz só sobre taxa, sem levar em consideração transações e outras coisas. Eu já estou próximo de 18%. Rodolfo, você está falando que você ganhou 18% em taxas em 13 dias? Sim, mas não é isso. Isso não foi sempre assim, isso não funciona sempre. Isso é uma situação específica. Não estou dizendo que você vai conseguir o mesmo. Você pode fazer até mais, você pode fazer até menos. São as condições de mercado que eu entrei, quando eu entrei, com o que eu entrei e onde eu entrei. Então, assim, tudo é estratégia. Então, tenha isso em mente. Quando eu comecei com um pool de liquidez, fazer 1% era assim, muito, muito difícil. Era tipo assim, eu sou um mago, faço 1% ao dia. Assim, todos os dias. Graças a Deus, essa pool tá me dando quase sempre 1%. Menos nos finais de semana que ela fica menos. Porque 1%, ela me render mais do que US$ 1,60 por dia. Às vezes ela rende muito mais, às vezes ela rende um pouco menos. Mas eu tô ali com a média boa. Então é isso em relação ao Opvision. Outra ferramentazinha muito legal é o Revert. O Revert, ele é totalmente gratuito. Ele tem uma visão diferente do Opvision, sempre que parece meio negativa, porque ele leva em consideração muito mais o que você poderia ter ganho, você não ganhou. E ele mostra suas pools, o valor dos seus assets. PNL é como se fosse a sua posição de lucro e tal. Isso aqui que é o importa, né? Quanto você ganhou aqui, ó. Taxa de percentagem anual de retorno somente sobre as FIIs. Que é o que eu foco, tá? Que é o que eu meio que consigo controlar, né? Fazer uma pool para me dar mais FIIs, e com essas FIIs ela me gera lucro, me gera tanto dinheiro que vai pagar qualquer impermanent loss, qualquer não, né? Mas um impermanent loss normalzinho. E aí você pode expandir aqui, ó. E tem algumas outras coisinhas interessantes. O que é que o pessoal fala por aí? Vou entregar o ouro aqui, coisa que eu só falo na minha live. Rodolfo, se você ficar. Se os valores estiverem próximos à borda, você ganha mais do que se você tiver nos 50%. Verdade? Verdade. Quando você está na borda aqui, ó. Quando eu falo borda, estou dizendo assim. Se eu fizer trechos mais estreitos, eu vou ganhar mais taxas, mas corro mais risco de ficar fora? É verdade. E o que é que a galera não te conta, Rodolfo? Que existem ranges, existem intervalos onde tem menos gente provendo liquidez. E é aí que dá o pulo do gato. Então, imagina aqui, ó, tá vendo tudo verde? Isso aqui é um liquidity distribuição de liquidez. De 0,002 até mais ou menos aqui, 0,13. Tem muita gente provendo dinheiro nessa minha pool. Só que à medida que vai subindo aqui, tem menos pessoas. E minha pool está mais ou menos aqui. Podia ainda estar mais para cá. Isso faz com que ela renda muito mais do que uma pool que está completamente distribuída. Por exemplo, é o caso da pool de GMX. Vê, já tem muito dinheiro.
Outra coisa que faz diferença, Rodolfo. Rodolfo não, porque sou eu que estou falando. Outra coisa que faz diferença é o tamanho da pool. Se você compara aqui, por exemplo, uma pool... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos para Arbitron, tá? Deixa eu ver se está fácil aqui. Se ele está mostrando o tamanho da pool, 5 milhões, não é esse valor não. Volume, não. Tem que ser aqui. Vamos pegar aqui, vamos procurar aqui. Lembra que eu estava falando para vocês? Eu acho que eu já falei sobre isso para vocês. Aqui, ó, All Money. Eu estou nessa pool. É uma pool de 764 mil, 160 mil passaram por ela, só que ela é 1%, então ainda é interessante com esse volume. Agora tu pega uma pool, cadê a bendita? Aí, agora tu imagina meus 160 dólares junto com essa galera aqui. Só que eu estou num lugarzinho específico onde tem a menor parte do dinheiro. Então eles vão, a casa de câmbio vai usar mais o meu dinheiro do que o dinheiro de outras pessoas e por isso eu vou ganhar mais taxas em relação a isso. Agora tu imagina cadê o GMX com Ether? Deus, caiu muito. Aqui, Ether GMX 0.3, que é a minha outra pool. Tu imagina os 100 dólares no meio de 3,59 milhões de dólares. 500. Então assim, eu sou um peixinho muito pequeno aqui. E apesar de ser um pouco que eu gosto muito, com 2 ativos que eu acredito, e o valor ser muito parecido com o valor da minha outra pool, eu ganho proporcionalmente a essa pool muito menos do que eu ganho na outra. Isso também é uma coisa que ninguém te conta. Então, às vezes, não vale a pena você entrar numa pool tão grande com pouco dinheiro. Ô, Rodolfo, você está dizendo para não fazer isso? Não, não estou dizendo. Isso não é uma recomendação de investimento. Mas que, às vezes, você entrar numa poolzinha de 900 mil aqui seja mais interessante. Não é o caso aqui, tá, galera? Pela o que aconteceu. Mas, vamos procurar uma outra pool aqui. Aqui, ó. GMX com SDC. Só 544. Ó, Curve com Ethereum. Uma pool bem menor. Ela tem agora tem que ficar de olho no volume. Mas mesmo assim, por ser 1%, pode ser que eu faça mais taxas. Certo? Isso é uma ideia. Então fiquem em mente, isso aqui já é informação avançada, que vocês vão ter que escutar milhões de horas de YouTube, cursos pagos, que alguém vá lá e conte sobre isso para vocês. Certo? Então esses são 5 passos, vamos voltar. Vamos definir um objetivo, por exemplo, mais taxas. Vamos descobrir os melhores pares esses que eu tenha já pelo menos um deles na carteira e que eu me sinta confortável em fazer um pouco com eles, se eu ficar 100% em um ou no outro. Quero definir um intervalo, qual é o melhor intervalo baseado no meu objetivo. Vou criar a piscina e depois eu vou monitorar e vou saber se está tendo lucro ou não. Rodolfo, está dando prejuízo. Criei e ela está dando prejuízo. Cara, muito comum no primeiro dia que ela está se ajustando, você ficar negativo. E à medida que o tempo passa, se a pool for ok, eu digo até 7 dias, mas às vezes com 3 dias eu já sei se ela vai dar bom ou não. Você volta a ficar no lucro, ou pelo menos o negócio começa a funcionar e você sabe se você montou uma pool que vai te dar dinheiro ou não, né? Certo? Agora vamos falar do temido impermanent loss, que eu ia explicar para vocês, que ninguém explica. O que é esse bendito desse impermanent loss? Ou seja, perda impermanente, que também pode ser um impermanent gain, tá? Você pode ficar positivo. Isso é bem mais raro, mas pode acontecer. A perda impermanente é em relação ao hold de ativos. É bem simples. Se eu tinha Ethereum a 1.400 e o Ethereum caiu para 1.000 e eu mantive o Ethereum, eu não tive impermanent loss. Mas se a quantidade de Ethereum que eu tenho hoje é menor do que, ou pode ser maior do que eu tinha antes, porque eu troquei por dólar e vice-versa, eu posso ter uma perda impermanente. Ou vou explicar o contrário. Vamos dizer que
eu comprei Ethereum a $1.000 e fiz uma pool Ethereum USDC. E aí o Ethereum foi subindo muito rápido e eu fui trocando meus dólares por Ethereum. E à medida que o Ethereum vai subindo, eu vou tomando um impermanent loss. Porque se eu tivesse mantido a mesma quantidade de Ethereum quando o Ethereum chegasse a 1.200, eu estaria ganhando mais dinheiro do que na pool. Em teoria, a não ser que esse dinheiro não fosse meu, fosse um dinheiro emprestado, isso é uma coisa avançada, ou a quantidade que eu ganhei em taxas suplantou, ou seja, valeu mais a pena. Eu, sei lá, estava perdendo $5 de forma impermanente, ganhei 10 em taxas, estou em 5 no lucro. E quando eu digo lucro, eu estou dizendo lucro comparado com o hold, que é o que eu faço, porque eu não tenho controle do mercado. Se o Ethereum está a 1.400, se ele cai para 1.000, eu não tenho controle. Se eu não vendi ele em 1.400 e fiquei dolarizado, eu só tenho que acreditar e confiar que o mercado é cíclico, que ele vai para o 1.000 e depois ele vai voltar para o 1.400. Então, por isso que eu mostrei aqui para vocês, aqui no Upvision, aqui, que a informação mais importante é o lucro, o Liquid Pool Gains, que mesmo tomando impermanent loss de quase $4, eu ganhei muito mais. Eu ganhei quanto, pessoal? Eu ganhei 28,80 em taxas. Menos 4, ainda sobra 24,82. Então, valeu a pena, sim, valeu a pena. Vocês entenderam isso? Então, impermanent loss. E outra coisa importante, você pode estar tomando impermanent loss de forma temporária. Porque o impermanent loss, ou a perda impermanente, só se torna permanente caso você fecha pool e troca seus ativos por dólar. Enquanto você não fizer isso, você vai lá esperando que o mercado melhore, que as coisas melhorem, que teu impermanent loss melhore. Hoje eu estou tomando $4. Amanhã eu posso estar tendo lucro aqui, ou pode ter caído para 90 centavos. Isso é muito variável, galera. Varia, acredite, de dia para o outro. Assim. Acontece alguma coisa, o mercado subiu, desceu, e essa perda impermanente vai embora. Beleza, então aqui o que eu quero mostrar mais para vocês. Assim é o fim da nossa apresentação. Aqui tem os links. Eu vou ver se eu coloco também no corpo do vídeo, para facilitar. Isso aqui é o da Polygon, mas vocês podem alterar lá em cima, eu vou colocar também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se você acha que vale a pena fazer um comentário, tirar suas dúvidas, escreva lá. Isso me ajuda muito. Eu estou fazendo tudo aqui baseado no que eu tenho feito. Se eu tiver um feedback com mais dúvidas, eu vou poder construir e criar vídeos e fazer lives melhores. Quem é que ganha com isso? Quem ganha é vocês, claro. Você que vai estar assistindo, que vai estar aprendendo aqui tudo mastigadinho de graça, sobre como criar uma pool de Uniswap, sobre como entrar nesse mundo cripto, sobre como investir de forma descentralizada sem ter um banco dizendo que você tem ou não que fazer, sem ter um governo dizendo me dê minha parte, você pode ou não pode, numa situação 24 horas por dia, 7 dias por semana, senhores. Não é só funcionar nos dias da semana, é você estar na praia e você estar vendo seus rendimentos e você poder sacar a qualquer momento. Então eu acho que isso não tem preço. Lembrando que nada disso foi uma recomendação de investimento. Eu simplesmente estou mostrando como eu faço e a forma que eu faço. Vão ter outras pessoas que vão fazer de outra forma e cada um vive sua vida conforme acredita. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.